Tudo Olá, bem, doutora. Érica? Boa noite. Como vai? Boa noite. Estava aqui falando para a turma que está entrando, como não dá, né? Aquele friozinho na barriga, aquele estresse, aquela dor no estômago, na verdade, né? Quando a gente vai fazer sustentação oral, né? E aí eu estava comentando aqui com eles, estou com uma alergia no olho por causa da maquiagem. Aí tá vermelho, tô com alergia mesmo. E aí, como a gente fica, né, doutora? Aí antes, doutora, eu gostaria que a doutora se apresentasse. O povo ainda está entrando. Todo mundo tá aí, eufórico com essa live. Vamos lá. Então Eu tá, tenho, eu doutora. tenho alergia à maquiagem. Isso para Ai, sustentação oral é terrível, tá, doutora? Porque às vezes eu imagino. passo maquiagem, eu passei uma base, aí eu tenho alergia. Tem que encontrar Ai, uma que maquiagem aí que não situação. tenha. Não é fácil, né? Essa nossa vida de mulher não é fácil. Nossa, de ter que maquiar. E aí tem até pergunta que eu vou fazer sobre maquiagem e roupa, tá, doutora? Vamos lá. Pri- Eu gostaria que a doutora se Primeiramente, doutora, eu apresentasse. gostaria de agradecer imensamente a honra do convite. É sempre maravilhoso atender a convite para falar desse tema que eu adoro, que é sustentação oral. Hoje mesmo eu fiz uma sustentação oral muito bacana de um tema que não é um tema tão emocional assim, mas foi uma sustentação oral que eu acho que vamos dizer assim, com o pavio curto, dada algumas coisas que tinham no processo. E eu acho que essa questão do frio na barriga, que a doutora até colocou agora no início, é Nossa. uma coisa que é super normal. Eu acho que eu tenho comigo que quando a gente perde essa sensação de frio na barriga, essa borboletinha que dá no estômago, a gente vai perder a essência da sustentação oral. Porque se a gente não tiver essa emoção, se a gente não tiver essa tensão, essa pontinha, né, desse frio na barriga, é isso que torna a sustentação oral um ato tão diferente de tudo aquilo que a gente faz no processo. Não é mesmo? Verdade. É claro que a gente sempre sente ali uma pontinha de frio na barriga quando vai para uma audiência, ou às vezes quando vai despachar com o julgador, com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Mas tá ali na sustentação oral, na tribuna virtual, né? Agora já tem mais de um ano que a gente está Isso. nessa tribuna Não. virtual. Quando a gente está na tribuna, seja ela presencial, virtual, a gente tem uma emoção, eu acho que maior, né? Porque ali você está falando para os jogadores, ali os serventuários estão disputando, ali os advogados estão disputando, hoje com as transmissões no YouTube, os clientes estão acompanhando as sessões de julgamento. Então tem essa sensaçãozinha dessa borboleta, eu vou dizer que eu sinto essa borboletinha no estômago, né? Antes de realizar uma sustentação oral, porque a gente, né, quer dar o nosso melhor, a gente quer fazer o nosso melhor, quer entregar o nosso melhor, e é completamente natural essa sensação. Verdade. Eu lembrei agora que quando a doutora falou que o professor Lázari teve um dia que eu conversei com ele e disse, nossa, dou sempre palestra, mas sempre fico com essa dorzinha, esse incômodo, né, essa sensação. E ele falou isso. Ele disse assim, doutora, todas as pessoas são muito comprometidas em dar o seu melhor, sempre vai ter esse friozinho. E no dia que você perder, não vai ter mais graça. Então tem que... É o comprometimento, né? O que a doutora mesmo falou, né? A gente tá, ainda mais agora no Exatamente. virtual, que a gente está sendo visto assim, é o cliente, é a família do cliente, é todo mundo, né? É essa expectativa que nós temos para entregar aquilo que a gente pode entregar de melhor, é a ansiedade para que aquela sustentação oral tenha um bom resultado, para que aquela sessão se desenrole bem. Eu acho que é completamente natural. Eu costumo até lhe dizer que eu tenho 13 anos de advocacia e 13 anos realizando sustentação oral. Toda vez que eu não senti esse friozinho na barriga, depois eu olhando assim para trás, eu falei, mas eu não me entreguei o meu melhor ali. Eu podia ter feito mais. Então, quando eu não tenho essa sensação, é porque aquele processo não me tocou, porque eu não consegui extrair o melhor daquela situação, porque eu não consegui ter o meu melhor desempenho. Geralmente, todas as sustentações orais, que foram as sustentações orais que mais marcaram a minha carreira, elas foram precedidas por esse grande friozinho na barriga. Então isso é comum. Tanto para o Normal. jovem como para outros advogados que estão aí já
há décadas trabalhando aí como advogados, né? Doutora, quais processos, qual a importância de se fazer uma sustentação oral? Todos os processos é necessário ou há processo que realmente precisa fazer sustentação oral e outros não precisam? Como ponderar isso? Valéria, eu acho que não é muito difícil a gente identificar quando a gente deve ou não fazer uma sustentação oral. Por exemplo, se eu estou defendendo aqui o meu cliente, seja na área trabalhista, previdenciária, civil, família, criminal, enfim, o que você vai... É a primeira coisa que você tem que se preocupar no processo, né? Desde o nascimento dele, às vezes você vai distribuir inicial, você vai fazer a contestação, se preocupar como é que está a prova desse processo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se a gente tem um direito, se o cliente chega para a gente com um direito, o que a gente vai... A primeira coisa que a gente tem que falar para esse cliente, olha, o seu direito é esse, mas a gente precisa provar ele em juízo, a gente precisa demonstrar ele em juízo, ou então a gente precisa se defender dele em juízo para demonstrar que não existe, se tem fato impeditivo, fato constitutivo, enfim. E aí daí que vai nascer a necessidade ou não da sustentação oral. Porque às vezes você tem uma sentença improcedente num processo em que você promoveu, você distribuiu a inicial. E você vê que a prova dos autos, ela te sustenta numa argumentação para defender isso no tribunal, defender a reforma dessa sentença no tribunal, ou então aconteceu ali alguma violação ao dispositivo de lei, existiu ali no processo alguma violação a uma regra processual, e você vai também defender isso no tribunal. Então, a gente tem que verificar o que é que a gente pretende no tribunal com o nosso recurso. Aí tá ok. Dito isso, eu vou olhar as decisões do tribunal a respeito desse tema. Eu vou ver, olha, o tribunal aqui neste tema, ele tem pacificamente entendido que nessa situação há violação, que nessa situação o juiz indeferiu a produção de prova, deve ser anulado ou não deve. Vai dependendo muito, como eu disse, de como o tribunal decide as questões. E aí, dito isso, você vai analisar o seu processo, vai analisar quais são os seus pedidos e vai destacar ali no rol. Às vezes a gente tem não só um pedido principal no recurso, né? Às vezes a gente tem um pedido principal, a gente tem um pedido subsidiário, a gente tem um pedido alternativo. A gente tem que ver qual é dessas situações que merece um destaque no tribunal. Não é todo o processo que você precisa sustentar. Se você já está com uma sentença procedente de dano moral, uma situação recorrente no tribunal, você não precisa sustentar aquilo ali. O tribunal vai manter aquela decisão porque já é jurisprudência pacífica ali do tribunal. Agora, a sua situação, ela difere do que tem reiteradamente sido decidido no tribunal e merece uma atenção especial, aí sim você vai sustentar. Se tem um destaque que merece ser feito da tribuna, se tem um ponto específico que merece que os julgadores ali analisem com mais cautela, com mais detalhe esse processo, aí sim a gente deve sustentar. Mas não é para todo e qualquer processo, né? Você não precisa estar lá sempre. Você precisa estar na tribuna quando? Quando você tem argumentos sustentáveis para defender ali no dia da sessão de julgamento e quando você verifica que existe uma plausibilidade nesse pedido e, principalmente, quando ele não é contrário a uma decisão pacífica do tribunal, porque de nada vai adiantar a sua sustentação oral, você só vai chover no molhado. Uma das coisas que me perguntaram, doutora, quando eu abri caixinha de pergunta no Instagram, me perguntaram muito sobre vestimento. Há roupa adequada, não há roupa adequada? Porque quem dita o vestimento seria a OAB. Mas qual a sua sugestão para isso? Na verdade, nem é minha sugestão. É uma obrigatoriedade que existe nos regimentos internos dos tribunais para que os advogados estejam vestidos na sustentação oral com a beca. A gente é obrigado a usar a beca na realização das sustentações orais. Agora, com a pandemia, o que aconteceu? Como a maioria dos advogados não tem beca em casa e a beca, em regra, ela era disponibilizada de forma gratuita lá nos tribunais, a gente chegava lá para fazer a sustentação oral. Tem tribunal que tem a sala das becas, tem tribunal que deixava as becas ali espalhadas no plenário, nas cadeiras.
Mas, enfim, você nem precisava comprar uma, mas você tinha que usar a beca quando você ia realizar a sua sustentação oral em todos os tribunais. São a regra dos tribunais. As exceções acontecem nas turmas recursais, que nem sempre tem essa exigência nos seus regimentos internos para o uso da beca. Agora, com a pandemia, como disse, os tribunais flexibilizaram o uso da beca nas sustentações orais por videoconferência. Agora é o seguinte, isso de flexibilizar o uso da beca eu acho muito adequado, até porque, como disse, nem todo mundo tem beca em casa e nem tem dinheiro para comprar, né? Às vezes não é um item baratinho, né? Geralmente, para você comprar uma beca aí mais ou menos, né, você vai gastar aí de uns 600 a R$1.000. Mas, se você não tem beca, o que você vai fazer? Usa um terninho preto, né? Uma mulher, ou uma blusa que esteja cobrindo aí os seus ombros. O ideal é que na sustentação oral a gente se vista como se a gente fosse pessoalmente para o tribunal. Como é que eu vou me vestir quando eu vou fazer uma audiência? Quando eu vou para o tribunal? É essa roupa que você vai usar, né? Uma roupa em regra, como eu disse, existe essa necessidade da gente estar com os ombros cobertos. E é isso, basicamente aparece daqui para cima, né? Muita gente brincando sobre isso na quarentena, que estão de bermuda, estão de chinelo. Então, daqui para cima que a gente... Agora, é claro, né? Pelo amor de Deus, gente, se acontece qualquer acidente, se a câmera cai, se dizer, você vai se levantar, você vai aparecer lá pagando cuecão, que nem teve um ministro, né? Que pagou cuecão ano passado em sessão do STJ. Verdade. Eu costumo sempre falar assim, gente, até live mesmo, gente, eu coloco a roupa adequada mesmo, porque a gente não sabe. A câmera cai, alguma coisa movimenta. Criança, às vezes, quem está fazendo em casa, a criança começa a chorar sem pegar rápido. Muitas vezes, né, as mães estão fazendo, né, em casa com criança. Então, isso é bom estar preparada, né? Vou até lhe contar uma, doutora. Numa dessas situações das videoconferências, logo no começo, eu estava de bermuda em casa. Eu tinha me arrumado só da roupa para cima. E aí, eu não sei o que aconteceu. Caiu minha conexão no computador. O computador não ligava mais. Eu fui rapidamente para o tablet. Eu estava no meio da sustentação oral para eu ligar o tablet para eu colocar. E, gente, me deu um desespero, porque eu falei, meu Deus, eu não sei se está filmando eu aqui de bermuda ou não, não sei se essa câmera está ligada ou não. E o pior é que na hora que caiu o computador, eu soltei um palavrão daquele tamanho, né? E aí, ai, Jesus, pegaram o palavrão. Eu fui mandando mensagem desesperada para os meus amigos que trabalhavam no tribunal, que estavam lá na sessão, para saber se tinha pego ou não tinha pego meu palavrão, se estava ou não de bermuda na sessão. Foi um quiprocó, mas para nunca mais eu passar por isso. Verdade, é verdade. Doutora, no contrato de honorários, o que acontece? Pelo menos lá no escritório, o contrato de honorário não é único para tudo. A gente faz, eu advogo até o recurso ordinário, do recurso ordinário para o recurso de revista. Estou dizendo isso no direito do trabalho, né? Já é outro preço. O cliente paga separado. Como é cobrado o valor, como é cobrado a sustentação oral no processo? Em se tratando de pessoa física. Estou advogando para o reclamante, para o segurado, para o autor. Em regra, é o seguinte, é um ato opcional, né? A gente não é obrigado a fazer sustentação oral. Eu acho que isso é muito importante ressaltar, porque nem todos os advogados sabem disso. Mas é um ato totalmente discricionário. Você pode ir ou não ir realizar a sustentação oral. Quando eu trabalhava de advogada associada em alguns escritórios, eles davam essa opção para o cliente, né? Do cliente ter no contrato a possibilidade da realização da sustentação oral inclusa ou não. E com a sustentação oral, o valor dos honorários era maior. O que a gente pode fazer é o seguinte, ou fazer essa opção do contrato, né, com a sustentação oral ou não, ou avaliar, né? Por exemplo, se há uma demanda de um valor que é um valor considerável, que vai lhe trazer um retorno, inclusive nos honorários recursais, viu, gente? Eu fiz uma jornada da advocacia nos tribunais ano passado e o desembargador até mencionou isso lá na jornada, tá lá no meu canal do YouTube, que ele considera o fato do advogado realizar a sustentação oral na hora dele fixar os honorários recursais. Porque se o advogado vai na tribuna e faz uma sustentação oral bem feita, ele acha que é adequado majorar os honorários do advogado em razão desse ato. Então, assim, eu acho que você tem que avaliar se
você não costuma realizar em todos os processos, como eu disse, nem precisa, avalie em quais processos você vai realizar, se você vai repassar ou não o valor do custo dessa sustentação oral para o cliente. Às vezes, se é um processo de um valor maior, né, não compensaria, porque você vai ganhar esse valor maior de honorários. Então, assim, vai depender muito do caso a caso, mas, inclusive, fiquem atentos a isso, que o fato de vocês irem ao tribunal realizar a sustentação oral vai auxiliar na hora da fixação dos honorários recursais. Verdade. E como se preparar, doutora? Porque que tem jovens advogados e a gente fica assim pensando, vou fazer a primeira sustentação oral hoje. Amanhã, a sustentação vai ser amanhã, 9 horas da manhã. Como se preparar para isso? Quais as dicas, doutora, dá? A melhor preparação que existe para uma sustentação oral, ela vai se fixar em 3 pilares. O primeiro é conhecer muito bem os argumentos que você vai defender no processo. Segundo, assistir às sessões de julgamento do órgão julgador onde você vai sustentar. Isso é muito importante. É muito importante conhecer o órgão julgador, ter essa familiaridade, conhecer os julgadores, ver quem são, como eles votam e, por último, treinar. Treinar é o segredo do sucesso. Não existe outro segredo. O que você vai fazer? Olha, eu tenho que fazer sustentação oral, minha primeira sustentação oral, nunca fiz uma sustentação oral num processo. Hoje, você vai lá, vai examinar o processo todinho. Às vezes a gente tem vamos dizer assim, né? A audácia de acreditar que a gente nem precisa reler as provas, os argumentos, os fundamentos, porque você acompanhou o processo desde o início, você sabe de tudo daquele processo. Só que, às vezes, você tem um argumento ali que você deixou passar, tem uma questão de um depoimento ali que é muito importante, que você pode destacar ele na tribuna. Então, sempre releia todo o processo quando o seu processo for pautado para julgamento. E releia com uma análise muito acurada de tudo que aconteceu ali. E aí, dito isso, agora com a pandemia, ficou muito fácil a gente acompanhar as sessões de julgamento. Basta você acessar ali o canal do YouTube, ou então o aplicativo Zoom, Meet, enfim, o que o tribunal utiliza para realizar as sessões de julgamento, e você vai conseguir assistir a sessão de julgamento daquele órgão julgador. Assista aí pelo menos 1 ou 2 sessões daquele órgão julgador, porque você vai saber quem é o presidente, porque é ao presidente que a gente tem que se dirigir para pedir a palavra, é ele que nos dá a palavra no momento da realização da sustentação oral. Você vai identificar quem é o relator do seu processo, como ele vota nos processos, quais são os posicionamentos dele e dos outros julgadores ali que vão compor o órgão julgador. Isso é muito importante. E outra, quando a gente assiste a sessão antes da gente realizar a sustentação oral, a gente já fica com aquela sensação de familiaridade, de que conhece aqueles julgadores. E isso vai tirar um pouquinho desse teu nervoso, da ansiedade, do frio na barriga. Então, assista a sessão antes da sua. E aí, depois, o que eu recomendo? Você vai preparar um roteiro da sua sustentação oral. Veja, na área trabalhista, os TRTs, eles têm uma grande variedade no regimento interno de previsões aí a respeito do tempo que o advogado terá para realizar a sua sustentação oral. Tem TRT que é 10 minutos, tem TRT que é 15 minutos, tem TRT que é 5 minutos. Então, vai depender muito do tribunal. Você, por exemplo, numa turma recursal, tem turma recursal que é 5 minutos, tem turma recursal que é 10, tem turma recursal que é 15. Nos tribunais, em regra, TRFs e TJ, será sempre 15 minutos, como é no STJ e no STF. Mas, como eu disse, nas áreas trabalhistas e na turma recursal, não é. Então, você vai primeiro ver o tempo que você tem, ver lá no regimento interno do tribunal, da turma recursal. E aí, por exemplo, eu tenho 10 minutos, uma sustentação oral no recurso ordinário trabalhista. Eu tenho que fazer o que eu vou dizer lá no dia caber em 10 minutos, né? Eu tenho que me organizar para isso. Às vezes eu posso fazer caber em menos. Eu posso fazer uma sustentação oral em 5 minutos. Eu não preciso usar todo o tempo regimental, mas também não existe uma regra. Você tem que sempre falar menos do que prevê no regimento? Não. Você tem que falar o que você achar necessário, o que você acha que vai auxiliar o julgador a formar o compromisso. Mas não pode ultrapassar, né, o tempo. Não pode nunca. Isso nunca. Isso nunca, até porque eles nem deixam. Se o advogado começa a fazer a sustentação oral dele e ele passa do tempo regimental permitido, o relator, o presidente já te avisa: olha, doutora, a senhora tem que concluir porque a senhora passou o prazo regimental.
Então, você tem que fazer sua sustentação oral caber no prazo regimental. Então, dito isso, você prepara um roteiro, aí você vai treinar na frente do espelho, vai gravar vídeo seu, vai treinar para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para seu filho, para seu cachorro, para quem estiver aí na sua casa. Porque isso vai te ajudar a ter confiança na hora de você realizar sua sustentação oral. Quanto mais você treinar, mais confiança você vai ter na hora de realizar sua sustentação oral. Porque o seu cérebro vai ter processado aquilo como algo que você já fez. Você já assistiu a sessão, você já viu os jogadores votando, você treinou muito para realizar aquela sustentação oral. Quando chegar lá no dia, você vai se sentir preparado para isso. Sim. Então, essas são ferramentas que você vai utilizar que vão, com certeza, te auxiliar a fazer uma boa sustentação oral, uma sustentação oral bem feita. Sim. E os memoriais? Existe isso da gente entregar antes os memoriais para o relator, para o assessor, para pelo menos os pontos controvertidos que vai ser debatido ali, como se fosse um resumo, né? Ou não existe? Doutora, eu adorei essa sua pergunta. Eu costumo dizer que a gente tem uma dupla de sucesso na advocacia nos tribunais. E ela é despachar memoriais e realizar a sustentação oral. Eu não gosto, em nenhum processo meu, de contar só com a sustentação oral. Porque quando a gente deixa para contar só com a sustentação oral, a gente conta com a sorte também, né? Como a gente sabe, hoje, os desembargadores, quando eles vão para a sessão de julgamento, eles, em regra, disponibilizam os votos uns para os outros, né? Então, o voto já foi disponibilizado, eles já consultaram, eles já fazem até a anotação nos votos, nos processos em que eles vão divergir ou não, ou dos votos que eles vão acompanhar uns dos outros. Tem tribunal que eles chegam a fazer uma reunião prévia. Eles se reúnem para debater previamente os processos que serão pautados e ajustar os votos antes da sessão. Então, veja, se você deixa só para fazer sua sustentação oral, muitas vezes você vai ter que dissuadir aquele julgador que já se convenceu a acompanhar o voto do relator. E aí é um trabalho muito grande de convencimento, porque olha só, em regra, a gente tende a confiar mais nas pessoas que a gente conhece. Eles estão ali convivendo todo dia, às vezes tem sessão toda semana ou de 15 em 15 dias. Então, entre confiar nos argumentos que estão sendo trazidos pelo advogado da tribuna, que obviamente é parte interessada em uma dos lados ali, ou confiar no voto do relator, que em tese deveria ter analisado todo o processo, é muito mais fácil que ele confie no voto do relator. Mas aí o que a gente faz? A gente despacha os memoriais antes. Porque quando você vai despachar os memoriais antes com esses julgadores, você vai ter a oportunidade de conversar individualmente com cada um dos julgadores que vão votar no processo e ali ressaltar argumentos importantes, fatos, provas, o que você pretende ali com a sua sustentação oral. E com isso, você já pode até gerar no relator ou nos julgadores que compõem algum julgador uma dúvida. E quando você for lá no dia da sustentação oral, eles vão falar, não, realmente eu fiquei com essa dúvida, essa situação merece uma análise, e aí vamos fazer um pedido de vista, ou então o próprio relator vai mudar o voto, ou você vai ter um voto favorável. Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente despache com antecedência os memoriais. E, Valéria, eu gosto até de ressaltar que uma coisa que eu acho que é muito importante os advogados saberem é o seguinte. Quando a gente fala de despachar memoriais, o ideal é que a gente divida o despacho de memoriais em duas oportunidades, tá? Não deixe para despachar memoriais só quando o processo está pautado. Muitas vezes os advogados me procuram e me contratam para despachar memoriais quando o processo já está pautado. E quando o processo está pautado, o voto do relator já está confeccionado. Entendi. Então tem que ser antes de ser pautado. A gente tem que despachar com o relator. Na verdade, a gente tem que dividir o despacho de memoriais em duas oportunidades. Com o relator, eu devo despachar assim que o processo sobe para o tribunal. Antes dele pedir pauta e antes dele confeccionar o voto dele. Porque eu vou ter a oportunidade de conversar com ele para que ele leve os argumentos que eu estou ressaltando em consideração na hora que ele for elaborar o voto. Ou seja, eu vou estar auxiliando o julgador a elaborar o voto.
E aí, quando a gente fala desse despacho de memoriais com o relator, né, de forma prévia, assim, antes dele elaborar o voto, o importante é que a gente faça um trabalho muito bem feito. Gente, memorial não é copia e cola da apelação, não é um resumo, um extrato do que você já disse. Não, você vai fazer um negócio diferente. Olha só essa informação. Quando eu vou preparar os meus memoriais, a primeira coisa que eu faço é traçar um perfil daquele julgador. Como é que esse julgador pensa? Como são as decisões dele a respeito dessa matéria? Aí eu vou procurar os julgados recentes, né, os votos recentes desse julgador. E aí eu vou ver se nas decisões recentes ele tem acolhido aqueles pleitos que são semelhantes ao meu ou tem rejeitado. Se ele tem acolhido, beleza, mamão com açúcar. Eu vou separar ali um caso, vou citar como precedente no meu processo, vou pedir a aplicação desse precedente, vou demonstrar para o relator dos meus memoriais a similitude fática, né, das situações. Olha, os fatos são esses, a sua decisão jurídica foi essa, e eu estou pedindo a mesma decisão jurídica agora nesse meu processo. E explicar por quê. Agora é o seguinte, se eu só achei decisão, Érica, só achei decisão desfavorável. Aí você vai entender por que é que ele julgou desfavorável naqueles casos e você vai ter que fazer um distinguish. Você vai fazer a distinção. Olha, doutor, eu conheço o seu posicionamento a respeito dessa matéria. Eu sei que Vossa Excelência decide nesse sentido, mas neste processo, a jurisprudência ou os precedentes de Vossa Lavra não se aplicam ao caso, porque existe aqui uma distinção. Existe uma situação peculiar nesse processo que não aconteceu nos outros processos que Vossa Excelência analisou e, portanto, não deve ser aplicado a mesma decidente, a mesma razão de decidir. Então, com isso, você faz um trabalho bem feito de memoriais. Você vai preparado, inclusive, para quebrar as objeções que aquele julgador vai ter com você na hora de despachar os memoriais. É porque você acaba quebrando os próprios paradigmas dele. Exatamente, a gente tem que estar preparado para isso. Porque, às vezes, você vai despachar memoriais ali com ele, você sabe que ele tem as situações, tem ali as decisões desfavoráveis, mas você ignora isso. Se você chega lá e só fala aquilo que já está no seu recurso e não tenta dissuadi-lo, você não tem ali nenhuma escrita persuasiva, nenhuma oratória persuasiva, nem sabe quebrar as objeções dele, de nada vai adiantar esse despacho de memoriais. A gente precisa entender que o despacho de memoriais ele serve para convencer o julgador, não para nos convencer. Nós, advogados, a gente às vezes é meio pretensioso, né, na hora de defender nossos argumentos. Porque a gente se convence daquilo e a gente acha que é pronto. Eu me convenci de que eu estou certa, então eu estou certa. Isso. Só que você não decide o processo. Quem decide o processo é o julgador. É ele que a gente tem que convencer. Ele tem que se convencer. Pois é, e como é que a gente faz esse processo de convencimento do julgador? Eu tenho que conhecer como é que ele pensa. Conhecendo ele. Exatamente. Eu tenho que conhecer o que ele pensa, como ele julga, por que ele julga daquele sentido, para que eu consiga preparar um memoriais de forma a convencê-lo a respeito do que eu estou pretendendo no processo. Porque senão eu nunca vou conseguir. Né? Se eu ficar reafirmando fatos ali que me convenceram, eu vou estar chovendo molhado. Eu preciso convencer o julgador. E para eu convencer o julgador, eu preciso conhecê-lo. Tem uma frase de Piero Calamandrei que eu adoro, que diz o seguinte, que o bom advogado é aquele que planta a ideia na cabeça do juiz de forma tão sutil que o julgador acredita que a ideia partiu de sua própria cabeça. Então, a gente precisa saber fazer isso. Tem aquele livro, né? Os juízes vistos por nós advogados, né? Do Calamandrei, né? Os juízes vistos por nós advogados. Que eu acho que todo advogado tem que ler, porque às vezes também o advogado coloca o juiz tão longe dele que acaba não conseguindo lidar com essa situação. E você vendo, analisando, igual a doutora falou, conhecendo as decisões do magistrado, colocando para ele que mesmo ele acreditando-se daquele jeito, as jurisprudências opostas, você pode até mudar o entendimento dele nesse momento. Isso é importante. Porque a nossa ideia como advogado é a gente também trabalhar e mudar o que
é fazer jurisprudência boas, né? Eu digo assim, o advogado tem que tomar muito cuidado, porque nós temos obrigações de quê? De fazer jurisprudências boas. Porque a gente pensa assim, gente, nosso tribunal às vezes não tem jurisprudência boa para esse assunto. Mas por que não tem? Então, assim, a gente também tem uma responsabilidade em fazer jurisprudências boas. E fazer um memorial de forma do jeito que a doutora falou é excelente, porque não fica aquele Ctrl+C, Ctrl+V, muitas vezes a pessoa acha, vou pegar um pouco da minha defesa, um pouco da inicial. Quer dizer, o memorial não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O memorial é um estudo que a gente vai fazer do julgador e entender pra o que esse julgador quer ouvir. O que esse jogador quer ouvir? Como eu vou dizer o que eu preciso de forma a convencê-lo a mudar um pensamento ou um posicionamento e adotar um posicionamento diferente no meu processo? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, a gente conhece, né, o julgador. E não conhece, não estou dizendo de conhecer de ser amigo, tá, gente? Mas de conhecer as posições do conhecer julgador. as posições, de conhecer como ele vota, o que fundamenta os votos dele. Porque, inclusive, doutora, quando a gente fala de assistir sessão, eu adoro. Meu hobby é assistir sessão. Às vezes eu estou peticionando, meu computador está sempre ligado em alguma sessão, ou do STJ, ou do STF, ou de algum tribunal, enfim, onde está o meu canal do YouTube, eu cliquei nesses links que, sabe, avisa a gente quando está tendo sessão. Eu fico recebendo aqui notificação de sessão nos tribunais. Porque eu adoro escutar o que eles estão decidindo nas sessões. Primeiro que é uma aula de direito, né? A gente está sempre vendo o direito sendo aplicado ali aos casos concretos. Depois, que a gente aprende muito nessas votações, né? A gente entende muita coisa. Então, assim, fazer esses memoriais dessa forma, você vai ter muito mais chance de convencer o julgador do que simplesmente pegar um pedaço de papel e fazer um resumo da sua apelação, ou como diz a doutora, fazer a peça Frankenstein, que eu chamo, né? Que é sair fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que é pedaço do processo, sendo que isso não vai ter a menor utilidade. Eu falei do despacho dos memoriais com o relator que a gente vai fazer antes do processo ser pautado, mas lembrem, é só com o relator. Com os outros julgadores que vão compor o órgão julgador, a gente não despacha com essa antecedência, tá bom? Com eles, a gente só vai despachar quando o processo estiver pautado. E por quê? Porque o processo não fica concluído no gabinete deles. Eles não elaboram o voto. Então, com eles, o ideal é a gente despachar um pouco antes da sessão, para que eles se lembrem do despacho de memoriais na hora que a gente for realizar a sustentação oral. Então, você, com os demais julgadores, você vai ali uma semana antes da sessão. Com o relator, você vai assim que o processo tiver sido distribuído lá no tribunal e estiver concluído no gabinete do relator. E depois, lá na frente, a gente reforça com o relator ou não precisa mais? Não precisa, não tem né? necessidade, doutora. Não tem necessidade. Se a doutora foi lá despachar os memoriais lá atrás e a doutora convenceu ele, joia. Se a senhora não convenceu lá atrás, antes dele elaborar o voto, com certeza a senhora não vai conseguir convencê-lo depois do voto já tá pronto. Então, assim, eu já ouvi alguns advogados dando essa dica, né? Eu acho extremamente contraproducente. Porque, primeiro, o relator vai falar assim, mas doutora, eu já não lhe recebi nesse processo aqui. Entendeu? Porque tempo é dinheiro para todo mundo, né, gente? Também. O julgador também é o culpado. Então, assim, se você não convenceu ele da primeira vez, não vai acontecer nada nesse interregno de tempo que vai fazê-lo convencer, né? E também então, você guarda suas energias para tentar despachar com os demais. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, doutora. Eu acho que falta muita maturidade, às vezes, nos colegas advogados, sabe? E eu falo, falta essa maturidade não só nos despachos memoriais, como na realização da sustentação oral. Por exemplo, hoje eu fiz uma sustentação oral e o colega, né, da outra parte estava inscrito, ele ia sustentar depois de mim. E eu até lancei um desafio, né, para o meu colega advogado me apresentar um documento que não existia nos autos. Pois o colega foi lá e mencionou um documento que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava mencionando. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou interromper o colega no meio da sustentação oral e falar, mas não é disso que eu estou falando? Não, eu vou ficar calada, quieta. Eu tive meus 15 minutos para falar, ele tem os dele. Entendeu? Eu não posso... Lá não é júri para ter réplica, tréplica, nada disso. Eu tive o meu tempo para falar. Eu tenho que saber escutar também, né? Muitas vezes isso acontece em despacho
despacho de memoriais. Às vezes a gente vai despachar memoriais e aí o relator, ele já coloca a objeção dele, já fala, olha, doutora, eu não vou considerar esse argumento, então esse argumento não me convence. E tá bom, gente, não convenceu ele, tá bom, não deu. Então, tudo bem, doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza em me atender, em escutar meus argumentos, passar bem. Não é sair dando piti, né? Não é sair batendo pé, né? Você ficar ali com o julgador e ficar, olha, doutor, você tem que acolher. Entendeu? Ele não tem que nada, ele não é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. É verdade. Mas a gente tem que ter essa consciência. Maturidade, como a doutora falou. Entendeu? Não adianta você ficar batendo boca com o relator do processo. Vai te ajudar no quê? Isso me diz. Né? Me diz você ser... Isso, doutora, acaba dando para os advogados aquela pecha de chato, insistente. E aí, gente, pensa só comigo. Você não tem um processo só na vida, né? Verdade. Você tem vários processos. Aí no tribunal onde você atua, você provavelmente vai ter que despachar memoriais várias vezes, vai ter que realizar sustentação oral várias vezes. O relator ou os outros julgadores, todos eles têm que ver o advogado. Eu achei perfeita essa sua colocação. Quando a senhora diz que nós, advogados, devemos colaborar para a adequada prestação jurisdicional no tribunal. E a mais pura verdade. Sim. Nós, advogados, somos auxiliares da justiça. Nós, tem o princípio da cooperação, né? Então, pelo princípio da cooperação, nós temos que cooperar sim. Exatamente. Nós, advogados, precisamos nos enxergar como atores ali principais nesse papel todo. A gente não é coadjuvante, né? Isso. E aí a gente tem que... Como é que a gente tem que se portar, né? Vamos dizer assim. A gente tem que entender também que a gente, né, primeiro, que a gente não tem que ficar levando aventura jurídica para o judiciário, né? Não tem o menor cabimento isso. Ficar defendendo argumento indefensável, isso também não tem o menor fundamento. Também. Ficar esperando milagre de tribunal, isso também não tem o menor fundamento. A gente tem que fazer a nossa parte para uma adequada prestação jurisdicional e ter bom senso, né? Ter bom senso. Olha, esse argumento aqui é bom, vou defendê-lo, vou fazer aqui uma bela defesa desse argumento. Agora tem outra situação que aqui não dá para eu defender, né? Infelizmente, a situação no processo deu tudo errado, não foi o que eu imaginei, o cliente não trouxe aquela testemunha, aquela prova que ele disse que tinha, e aí a situação foi por água abaixo. A gente também tem que entender isso. Né? Como eu disse, eu disse hoje, eu até gravei uns stories falando... na verdade, eu acho que eu nem publiquei, eu gravei, nem consegui publicar. Aliás, seu Instagram tem assim, várias dicas, né? Eu fiquei olhando seu Instagram, tem várias dicas de sustentação oral. Hoje é sobre a produção de prova, né? Gente, não existe produção de prova em excesso no processo. O que existe é a falta de prova. E aí, não adianta você querer achar que vai fazer milagre no despacho de memoriais, na sustentação oral, porque você não vai, né? Infelizmente. Então, lá atrás não foi feita, né? Tem que trabalhar com os argumentos que você tem. E como eu disse, né? Se você trabalha bem os argumentos sustentáveis do processo, se você trabalha bem, o desembargador, ele vai te ver como um auxiliar dele. Quando você for despachar no gabinete dele, ele vai olhar e vai falar, não, a doutora Érica eu vou receber, porque geralmente quando a doutora Érica vem aqui, ela traz boas ideias, ela traz uma solução para esse processo. Quando essa advogada vem aqui, ela não vem me trazer mais problema. Ela me traz uma solução adequada, uma solução justa, uma solução plausível e razoável. Como a doutora disse, a gente é auxiliar da justiça. Então, quando esse julgador ele passa a ver você como um auxiliar, ele vai passar a te escutar muito melhor, entendeu? Ele vai falar, não quando essa advogada vem, quando essa advogada faz sustentação oral, eu vou parar para ouvir, porque ela geralmente traz pontos importantes. Ela não vem aqui ficar falando abobrinha, né? Gastando o meu tempo e o dela. Ou repetir o que está no inicial, na réplica ou no recurso. Exatamente. A gente tem que, né, ter essa consciência. Tem muito advogado que reclama, né? Eu vou lá fazer sustentação oral, ninguém nem olha. Mas, poxa, será que você está fazendo uma sustentação oral? Será que está conseguindo chamar a atenção deles também? Você está fazendo
está defendendo um argumento defensável, ou você está fazendo uma ginástica jurídica para defender um absurdo, né? Porque todo mundo fica chateado, a doutora há de convir comigo, quando a gente está numa sala de audiência e o colega advogado começa a falar um monte de abobrinha. A gente não fica com aquele olho assim. Então, gente, é normal, né? Eles também são humanos. Verdade. Então, assim, você quer que os julgadores assistam às suas sustentações orais? Você quer que os julgadores te atendam no gabinete, considerem seus argumentos na hora de você despachar os seus memoriais? Seja um advogado que defenda argumentos defensáveis, seja um advogado que estuda o processo, seja um advogado que estuda as posições do órgão julgador e dos julgadores, demonstre respeito pela corte, demonstre conhecimento do assunto que você está sustentando, porque com certeza, quando você for fazer sustentação oral, eles vão prestar atenção no que você está falando. Podem até não concordar, mas vão prestar atenção nos seus argumentos. E aí, né, eu acho que a gente já começa um outro patamar, que é justamente ganhar a atenção dos julgadores, e aí para que eles possam considerar aquilo que a gente está falando. Verdade. Doutora, em relação à sustentação oral, quem começa primeiro? Qual é esse procedimento? E quando a doutora falou de respeito, qual o tratamento que a gente deve proceder durante a sustentação? Olha, doutora, primeiro essas regras. Gente, tudo que vocês quiserem saber de sessão, tudo vai estar no regimento interno e nas normas internas do tribunal. Qualquer dúvida que você tiver, você vai lá no regimento interno, tem um capítulo especial dos regimentos internos, sessões de julgamento, e lá vai estar tudinho. E discriminar quem fala, quando fala, por que fala, quanto tempo tem para falar, quem dá a palavra, quem caça a palavra, quem senta onde, tudo vai estar no regimento. Dito isso, a sua pergunta é o seguinte: quem fala primeiro? Quem fala primeiro nas sustentações orais é sempre o advogado do recorrente. Se ambos advogados estiverem inscritos e se ambos forem recorrentes, quem fala primeiro é o advogado do autor, né? Então, primeiro é sempre o advogado recorrente. Eu posso sustentar, né? Nem todos os advogados sabem disso. Eu posso sustentar sendo recorrente ou recorrido. Eu posso sustentar minhas contrarrazões de recurso também na sustentação oral. Então, eu estou lá como recorrente e tenho um recorrido, ele vai sustentar depois de mim. Até em razão do princípio do contraditório. Agora, se ambos os advogados são recorrentes, quem vai sustentar primeiro vai ser o advogado do recorrente, que é o autor do processo. Mais uma vez, privilegiando o princípio do contraditório. É assim em todos os tribunais. Quanto ao respeito, eu acho isso muito importante. A gente tem que ter respeito não só pelos julgadores, a gente tem que ter respeito pelos nossos colegas advogados que estão na tribuna também, né? Afinal de contas, estão lá fazendo o trabalho dele. Você pode não concordar com o colega. Hoje, eu até passei o link da sustentação oral que eu fiz para um monte de gente hoje que ficou lá no canal do YouTube. E hoje eu sustentei com um grande colega advogado, o Dr. Richard Campanari, que é um gentleman. E quem viu a sustentação oral viu que a gente foi bem afiado, né? Tanto eu quanto ele. Mas sempre na educação, no bom senso, né? Com cordialidade um com o outro, com as deferências necessárias. Porque hoje nós estamos de lados opostos, mas nós não somos inimigos, né? A gente precisa ter isso em mente. Você não é inimigo do seu colega advogado só porque ele está defendendo a outra parte. E só porque ele tem opinião contrária também, né? Porque às vezes a pessoa acha que por ter opinião contrária já virou inimigo, né? Exatamente. Então, assim, a gente não precisa fazer aquele cabo de guerra, aquela briga, às vezes até na audiência, né? Meu Deus, eu falo morrer da vergonha alheia quando isso começa a acontecer, né? Aquele barraco ali. Pra quê, gente? Não precisa disso, né? Eu acho que a gente tratar o outro com respeito, com educação, é o mínimo. Né? Assim como você trata o juiz, o serventuário, trate seu colega com respeito e educação, né? Claro que às vezes o colega é mal educado com a gente, mas não fique respondendo má educação com má educação, o negócio só fica piorando. Só piora. Então, assim, cordialidade e educação, eu acho que é uma coisa que cai bem em qualquer lugar, né, doutora? Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa faz alguma ignorância, alguma coisa, responde de forma áspera,
Se você conseguir ter inteligência emocional de responder na sua educação, a pessoa fica desconcertada e ela volta ao normal. Porque uma pessoa que responde de forma agressiva, ela não está na sua normalidade, com certeza. Entendeu? Então, quando você responde de uma forma educada, talvez liga o sininho dela que, opa, eu alterei. Então, ela retorna. Porque se ambos começarem a gritar, não dá certo. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu costumo dizer isso. E educação a gente tem que ter com todos mesmo. Doutora, a sustentação oral, quando a doutora falou lá atrás, ela sempre tem que ter a conclusão antes de terminar no tempo. Tem que fechar? Tem que ter início, meio e fim mesmo? Ou se não tiver, como funciona isso? Tem que ter? Doutora, eu acho que precisa. Né? Até porque, para que você convença alguém a adotar um posicionamento, o que a gente quer com a sustentação oral? A gente quer convencer o julgador a adotar o posicionamento que a gente está sugerindo da tribuna, não é mesmo? Eu estou ali para defender um determinado direito, seja para defender uma violação a um procedimento, a um artigo de lei, para defender a prova dos autos que não foi valorada da forma adequada, enfim, seja lá o que for, ou para defender a manutenção da sentença, o que eu estiver defendendo na tribuna. Se eu começo aqui a tentar convencer a doutora de alguma coisa, mas eu paro no meio, eu não chego a uma conclusão desse meu raciocínio, será que a doutora vai ser convencida? Eu acho que não. A doutora vai ficar, mas o que ela queria? Né? Onde ela queria chegar? E aí a doutora com certeza não vai se sentir confiante naquilo que eu falei e nem vai ser convencida. Então a gente precisa necessariamente ter uma conclusão na nossa sustentação oral para que a gente possa convencer o jogador. Veja bem, o que você busca? Eu busco convencer o outro. Gente, tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente convencer uma pessoa com quem a gente não tem a menor intimidade, que a gente conhece pouquíssimo, a seguir um posicionamento que eu estou sugerindo. Então, imagina se eu nem chego a concluir meu raciocínio. Eu não vou conseguir convencer ninguém. Nadou e não chegou, né? É isso mesmo. Doutora, a gente está indo para o final. Eu gostaria muito que a doutora falasse um pouco, porque na faculdade a gente não tem essa matéria, né? A gente não tem assim, olha, eu vou ensinar vocês, alunos, a fazer sustentação oral. A gente aprende mesmo com a vida na advocacia, com o dia a dia, e indo lá, treinando, como a doutora deu essa dica maravilhosa, treina bastante, mas tem outras regras, tem outras que a gente não tem como falar numa live. Eu gostaria que a doutora falasse sobre o seu projeto, sobre a sua mentoria, como funciona, e se está aberta, como dá essa mentoria, como a doutora consegue ensinar a gente de longe, porque a doutora é de longe, como um advogado pode sair desse curso consciente assim, não, eu estou agora apto a fazer a minha sustentação oral. Ou a primeira, ou até mesmo, não, agora eu estou apto para melhorar. Olha, eu sempre fiz sustentação oral, mas com esse curso da doutora Érica, eu melhorei na oratória, melhorei na minha persuasão. Como funciona isso? E eu gostaria também de pedir quem está nos assistindo para tirar um print e marcar a gente no Instagram. Aí fica a palavra, doutora. Obrigada por esse espaço. Eu não tenho vaga agora na mentoria. Nossa. Eu assumi esse mês um curso, né? Até eu acho que hoje tinham ainda 4 vagas. Eu nem sei se agora já encerraram ou não. Eu vou dar um curso online, né, sobre sustentações orais esse final de semana e o próximo. Mas como funciona o processo de mentoria? O processo de mentoria é um processo individualizado, onde eu vou analisar quais são suas pretensões, como você já se posiciona ao falar em público, como você sustenta ou não seus argumentos. Em regra, minha mentoria, ela tem... eu coloco no meu site, tem lá dizendo 5 sessões, mas em regra é bem mais que isso. Todos os alunos que já fizeram mentoria comigo já perceberam que muitas vezes eu só dou alta, né, para os meus mentorandos quando eu acho que eles estão realmente seguros para realizar uma sustentação oral. Porque realizar uma sustentação oral com segurança, ela vai muito além do que só conhecer o direito.
né? A gente precisa se conhecer muito bem. A gente precisa conhecer muito bem o nosso potencial e a nossa capacidade. E ter segurança naquilo que a gente fala. Então, esse trabalho é um trabalho, primeiro, de autoconhecimento, um trabalho de fortalecimento da nossa